Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um podcast Nutri Sem Filtro. Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui com mais um podcast Nutri Sem Filtro. E hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial, que é uma amiga minha de muito tempo, né, Maura? Sim, amiga de infância. É Maura Leite, né? Isso. E a Maura é médica do estilo de vida, né? Isso. Mas você não começou com a medicina do estilo de vida, né? Não, a minha primeira formação, eu comecei como médica radiologista, que é médica que faz exames, né? Sim. Então, eu ainda atuo um pouquinho, né, como médica radiologista, mas há 10 anos eu tô nessa área, né, da medicina do estilo de vida, e agora eu resolvi realmente me focar nessa área. E eu acho que, na verdade, é uma coisa muito importante, né, a medicina do estilo de vida, porque hoje em dia o pessoal tá estressado, sobrepeso, né? Mas como que foi que você decidiu, assim, fazer a medicina do estilo de vida? Isso é uma coisa muito interessante, Sabrina. Obrigada pela pergunta. A medicina do estilo de vida, na verdade, sempre esteve na minha vida, eu não sabia. Eu estou fazendo uma análise, assim, retrospectiva. Começou justamente quando eu estava me formando. Por quê? Quando eu me formei, eu tinha algumas questões em relação à medicina, né, para escolher a especialidade. Porque, assim, eu anotava, né, no meu dia a dia que os pacientes iam para os ambulatórios de medicina e não cumpriam os tratamentos. Né? Então, isso me intrigava muito. Eu falava assim, nossa, eu gosto de tanta coisa, eu gosto de geriatria, eu gosto de psiquiatria, mas eu sei que eu não vou ter adesão, né? Aí, uma outra coisa que eu olhava também é, assim, algumas outras pessoas, assim, tendo uma qualidade de vida gigante. Eu falava assim, gente, como é que essa pessoa vai chegar ali? Só que na época que eu estava me formando, não tinha ainda essa medicina do estilo de vida, esse tipo de abordagem na medicina. Então, assim, um tanto frustrada para te falar, eu falei assim, e por outras questões, eu gostava de radiologia, eu achava que era uma coisa interessante, eu escolhi a radiologia. Mas, desde que eu cheguei na radiologia, né, a radiologia é muito interessante porque, assim, a gente atende pacientes de todas as áreas. Então, eu não tenho um público, assim, exclusivo, assim, que tratam obeso, ou de câncer. Eu trato todo o público. Entendi, né? Então, eu comecei a ter certeza disso. Eu falo, gente, o que está acontecendo? Né? E aí apareceu mais um fator ali. O fator, né, saúde mental. Pessoas completamente desconexas, assim, incoerentes com as coisas que estavam fazendo, super estressada, assim, pessoas até assim, muito bem de vidas, e assim, você vendo, com muita medicação, tratando a saúde mental. Aí eu falei assim, gente, eu preciso sair desse lugar por detrás das máquinas e buscar algo. Então, assim que eu comecei minha trajetória há 10 anos, né, nessa busca de ferramentas. Aí eu comecei várias formações e atuar, mas não tinha ainda o nome medicina do estilo de vida para mim. Não tinha essa formação, essa especialidade ainda? Não, já estava nos Estados Unidos, mas eu ainda não tinha. Eu estava na busca disso. Era mais ou menos assim, quando estava começando a se divulgar mais, porque na época também não tinha tanta internet, né? Tanto acesso à informação. Hoje acontece uma coisa lá, a gente já pega aqui, tá tudo bem, né? É verdade. E o que é a medicina do estilo de vida? Então, a medicina do estilo de vida é uma medicina baseada em evidências, né? Que prega o quê? A mudança do estilo de vida para melhorar a saúde e o bem-estar, né? E o que significa isso, né? Assim, é você prevenir, você mudando o estilo de vida, você pode prevenir doenças crônicas. Ou quem já tem a doença crônica, por exemplo, essa doença, às vezes, pode assim, entrar em remissão ou regredir. Isso vai ter uma melhor, né, qualidade de vida. Sim. E ela é baseada também nos 6 pilares. Tá, e quais são eles? Tá, é sono, alimentação, atividade física, gerenciamento de estresse, conexões saudáveis
e controle de tóxicos, né? Aí, assim, quando eu falo controle de tóxicos, às vezes eu falo em aula, é tão engraçado, porque as pessoas pensam em droga. Gente, controle de tóxico é tudo. É celular. Celular, eu acho que é um dos principais controles que a gente tem que fazer hoje em dia, né? Medicação sem indicação também é outra que, assim... O pessoal toma... Assim, porque o amigo falou, né? Então, ou porque alguém viu, alguém indicou, o Google falou, então assim... Às vezes uma pessoa vai no médico, indica pra ela, e dela já passa pra outra, mas assim, cada um é um, né? Exato. Não dá pra usar a mesma coisa, É igual né? os planos alimentares, né? A pessoa não quer ir no nutricionista, pega o do amigo. Pega o do amigo, E o resultado não é igual, porque cada pessoa de um jeito, né? Tem uma rotina, tem uma alimentação, né? Exatamente. O corpo reage de um jeito diferente, né, nas pessoas. Não, com certeza. Assim, tem que ser bem individualizado, né? E aí, os tóxicos, então, seria o quê? O controle, né? Seria, então, assim, também os tóxicos mesmo, né? Drogas ilícitas, álcool, né? Cigarro, né? Começou tudo quando eles falavam antigamente mais sobre o tabaco, que era quando começou a medicina do estilo de vida, né? Era o que era mais em alta. Hoje em dia, né? Nem tanto, né? O Brasil conseguiu fazer uma política legal, né? Diminuiu bastante, de redução né? de tabaco. E aí, isso. Celular. Eu acho que o mais difícil é o álcool, né? Assim, um dos mais difíceis, né? Além do celular. Eu acho que o celular é o pior. Mas o álcool, assim, eu não tenho os dados... Porque, assim, tem um número X, né? Que você pode usar. Mas, assim, quando eu vi... Assim, é uma coisa que a gente acha que é festivo... E já é o limite de álcool por semana, né? Assim, acho que pra mulher, se não me engano, é 2 ou 3 doses na noite. E às vezes você tá numa festa o dia inteiro, que o brasileiro gosta de fazer uma festa, tem essa cultura. Você fala, meu Deus, eu já estou ultrapassando o meu limite semanal. Né? Então, assim, estão todas essas questões. Lógico, né, gente, com ponderação, mas só os dados, assim, mas eu acho que o álcool também é muito difícil, porque além de ser... quando a gente sai, né? A gente vai comemorar e é uma droga lista, né? Todo mundo usa. As pessoas se divertem. Exatamente. E é muito cultural, né? Assim, eu considero... Porque, assim, tudo no Brasil, né? Assim, na nossa cultura, gira muito em torno de festas, de mesas, de comemoração. É tudo em volta de comida e bebida. Né? Então, assim, é uma coisa... a pessoa tem que estar bem consciente, tem que estar bem disposta, né, assim, a fazer esse tipo de mudança, que eu não tô falando para ninguém, assim, tem que parar, não é isso não, mas é que são questões culturais mesmo, né. Aí tem, então, controle de tóxicos, você falou, né? Sim. Qual mais você falou? Conexões sociais. E esse daí, como Não, esse pra mim é um dos que eu mais gosto. Porque, assim, a conexão social não é só a gente conhecer todo mundo. É ter pessoas com quem a gente pode contar, sabe? Então, assim, porque agora trazendo pro nosso universo, né? Nós somos aqui da cidade, conhecemos todo mundo se conhece. Aí, assim, a gente tem que olhar, assim, tá, quantas pessoas ali eu posso contar? Eu acho que o nosso ciclo é abençoado, né? Porque a gente tem muitas pessoas que a gente conhece desde pequeno, a gente sabe que a gente, se precisar, pode contar. Isso. Então, é isso que vale, né? A questão do quem você pode realmente contar e também a questão da conexão social é uma questão de pertencimento. O ser humano precisa pertencer, né? Para conseguir ter uma vida mais saudável e longeva. Por quê? Por exemplo, tem um estudo lá de Harvard, né, que foi um estudo, acho que já tem 80 anos, ele ainda acontece, que falam que pessoas, mesmo com doenças crônicas, as que vivem mais e melhor são as que têm, assim, bons amigos ou familiares, assim. Então, é uma coisa muito importante. E a gente não imagina que isso afeta na longevidade da pessoa, né? Exatamente. E aí, assim, às vezes você começa... Eu morei um tempo fora, né? Morei em Caraguá um tempo. E eu tava muito, assim, sem amigos, sabe? Assim, sem convívio social. E eu senti muito, que, assim, faz diferença pra nossa saúde, sabe? De estar entre as pessoas. Eu acho que quando a gente fica bem, né? A gente libera substâncias no corpo de bem-estar, né? Exatamente. E aí, quando a gente não está, é a mesma coisa, né? Sim. Então, você acaba liberando substâncias que te deixam
pior, né? Ou não liberando as boas, né? Exatamente, né? Vai se privando, a gente vai se privando desse bem-estar. Porque assim, apesar de ser psicológico, né? Comportamental, ele se torna químico dentro do corpo, né? Não, com certeza, né? Então, é sempre assim, né? O externo que vai influenciando o interno, né? Isso é muito importante. E o gerenciamento do estresse? Como que a gente faz isso? É muito difícil, né? Gente. Então, essa é uma coisa assim... Eu acho que é o grande desafio do mundo atual, né? O gerenciamento de estresse. O que acontece muito hoje, né? Que eu tenho visto, assim... diariamente, e assim, eu acho que eu tenho muita propriedade para falar, não só por estudo, mas pelo que eu passei na minha vida, assim. A gente começa a entrar na rotina, no dia a dia, a gente começa a pegar um monte de multitarefas e a gente nem sabe o que a gente está fazendo mais. E aí, uma coisa que é muito importante, que eu percebo que é muito importante, é a gente olhar, né, assim, para tudo que a gente está fazendo e realinhar, né, com os nossos valores, com o que realmente é bom pra gente, né, assim. Por quê? Porque quando vê, a gente tá fazendo um monte de coisa que a gente não gosta, que a gente não quer fazer, e a gente tá fazendo, às vezes, porque alguém falou, ou porque a família quer, ou porque alguém ordenou, ou simplesmente está fazendo porque a gente não pensou. A gente está no piloto automático. Né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa do gerenciamento de estresse, né, é essa falta de conexão que a gente consigo mesmo. Consigo mesmo. E essa falta de conexão traz o quê? Traz incoerência para nossa vida. Então, assim, sempre, acho que tudo, né? Todo tipo de paciente que chega para mim para fazer uma mudança de estilo de vida, a primeira coisa que eu vou olhar é o autoconhecimento. Por quê? Porque a pessoa tem que lembrar quem que ela é. O que ela gosta, né? O que ela gosta, suas forças pessoais, seus E eu valores. acho que também, quando a pessoa, principalmente quando a pessoa é casada, tem uma família, ela acaba se envolvendo muito com o gosto do outro. Exatamente. Né? E às vezes ela vive a vida do outro e não vive a dela. Ela esquece de quem ela é. Perfeito. Né? Assim, principalmente, assim, geralmente acontece isso, né? Assim, a gente vai se doando pro outro, a gente vai se descaracterizando ali, né? Com o outro. E quem tem filho, então, né? Vive a vida do filho, né? Vive a vida do filho. Então, assim, geralmente começam, assim, isso acontece mais com mulher, né? Assim, é um problema mais de mulher. Então, assim, aí começa, você faz tudo menos, você não olha nem mais pra você. Você não faz coisas que você gosta, você até se esquece do que você gosta, né? Você se pergunta assim, qual que é a sua cor preferida? Você olha e fala, nossa, não lembro mais, né? Então, isso começa a gerar muito estresse. Porque uma coisa, você está cansada. Cansada é, assim, excesso de tarefas, mas que você, né, com excesso de tarefas, você tá ali com um propósito, com uma conexão, né? Agora, estressado, você tá sem perspectiva, né? Então, esse é um ponto, assim, muito... Importante, importante, né? Que eu falo que, assim... Você tem que olhar, tem que ter... Na verdade, Sabrina, eu considero assim, você tem que ter coragem para olhar para isso, sabe? Porque quando eu acho que as pessoas não querem olhar, não querem. Vezes, né? Olha, assim, né? Eu olhei, quando eu fui olhar para isso, eu tive que desconstruir uma vida. Né? Assim, eu morava no litoral, trabalhava lá, fazia um monte de coisa, trabalhava em um monte de lugar. Na hora que eu falei assim, gente, não é isso que eu quero, né? Eu tive que desconstruir, assim, desde a moradia, né? Ainda tem a casa no litoral para passear, mas assim, desde a moradia, a questão financeira que estava assim, totalmente num nível que eu gostava, para reconstruir. É isso que eu fico pensando, né? Porque quando você vai mudar, né, é interessante. Eu quero mudar para uma coisa que eu gosto, tudo, mas aí tem a questão financeira. Às vezes, né, você fica pesando ali, vou mudar, mas e aí, né? Exatamente. Assim, tem que ter um preparo. Ou não, acho que às vezes as pessoas, assim, também chegam pessoas até mim que estão tão saturadas que falam assim, depois eu dou um jeito. Tipo, não aguento mais, não né? aguento mais, né? Eu consegui fazer uma transição, né? Assim, eu me preparei para isso, mas quando você começa a olhar para o gerenciamento de estresse, né? Assim, porque nós temos as técnicas, né? Que é meditação, respiração. O exercício não é, assim, o gerenciamento de estresse em si, mas ele alivia, né? A alimentação ajuda, tudo. Mas, assim, você olha para as práticas, né? E aí,
isso vai te ajudar. Mas você só vai resolver isso na hora que você olhar pra dentro. Entendi. Né? E quando você recebe uma pessoa, você é o coach do estilo de vida, né? Isso. Tá. E como que é, assim, o seu trabalho, né? Porque eu tenho curiosidade, eu não sei Sim, direito mesmo. É uma coisa muito nova. E aí a pessoa chega lá e como que é? Tá. Gente, eu só tô na dúvida se eu tenho que olhar pra cá ou pra cá. Pra lá. Pra ela? Tá. Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Não, então, assim, é uma coisa muito interessante essa pergunta, porque, assim, o trabalho do coach do estilo de vida é um trabalho relativamente também novo. Né? Lá nos Estados Unidos já tem alguns médicos atuando como médico e coach do estilo de vida, que é o que eu estou fazendo atualmente. Antes de falar desse trabalho, eu quero desmistificar a palavra coach. Porque aqui no Brasil... Todo mundo é coach. Todo mundo é coach. E ficou pejorativo. Às vezes, eu me pergunto, que palavra eu vou usar? Né? Porque, assim... Né? Pensando nisso. O coach tem um papel muito importante em todas as áreas, né? Seja do estilo de vida, seja um coach de esporte. Porque o coach é um treinador. O papel do coach é potencializar ao máximo o seu cliente, né? Então, mas no Brasil, assim, não sei o que aconteceu, que o negócio ficou... assim, bem... Até chega a ser pejorativo. Olha lá o coach, né? Então, assim... Falando da importância, porque os cursos que a gente tem, as formações que a gente tem, são formações bem, assim, sérias, muito estudo, muita prova, né? São todas, assim, norteadas pelo American College. Então, assim, são coisas bem sérias. Mas aí, tirando isso, o papel do coach do estilo de vida, né? Ele vai... o que eu faço é assim, eu vou viabilizar essa mudança. Né? Então, assim, eu olho, geralmente chega a pessoa para mim, eu coloco ali uma roda da medicina do estilo de vida, para a pessoa olhar para a vida dela como um todo, e a gente vai conversar sobre a roda, né? Ver, assim, que pilares que a pessoa tá bom, que tá ruim, analisar aqueles pilares, o que tá bom, o que ela fez para tá bom ali, os que estão ruins, né? Tá, por onde que a gente vai começar? Então, primeiro eu faço uma parte dessa... Uma anamnese, né? Exatamente. Eu olho para tudo, pra gente decidir para onde que a gente vai trabalhar, né? E aí tem no coach, né? No papel do coach, assim, depois dessa etapa, aí, assim, são alguns encontros, geralmente são 8, 10 encontros para a gente conseguir fazer essa mudança. E aí, essa mudança, assim, a gente divide as sessões em 3 fases, né? Assim, para conseguir. A primeira que eu falei bastante aqui é sobre o autoconhecimento. Né? Então, assim, você vai lá, é um processo realmente para aterrar a pessoa e lembrar quem ela é, as forças, porque nenhuma mudança a gente consegue sustentar se ela não for uma mudança coerente. Né? Então, assim, e a pessoa tem que saber o que ela vai mudar. Porque, um exemplo, assim, a pessoa quer mudar a alimentação. Né? Depois eu falo para você de como é que a gente faz umas fases de mudança, mas assim, ela quer mudar a alimentação. Não adianta, ela chegar, falar assim, já fui na nutricionista e pedi o plano tal, porque eu tenho certeza que tem pessoas que já falam o que quer para você, tipo, não quer nem escutar como é que vai funcionar, né? Aí é uma pessoa que chega e que quer, assim, fazer... sei lá, jejum intermitente, sendo que é uma pessoa que, sei lá, faz uma hipoglicemia, de repente. Então, assim, não condiz. A pessoa tem que ter autoconhecimento de tudo, da saúde, de tudo. Então, essa é a primeira etapa. Aí, a segunda etapa é a ação em si. Né? São os aprendizados, a gente vai fazendo os planos individualizados, fazendo reajustes e tudo. E a parte final é olhar para tudo aquilo e falar assim, a partir de hoje, como é que eu vou seguir daqui para frente? Como que eu vou me prevenir de ter, por exemplo, recaídas? Ou se eu tiver, o que eu vou fazer? Então, a gente trabalha em 3 etapas isso. Entendi. E, assim, os resultados são ótimos. Geralmente, assim, e é tão bacana, porque, assim, chega a paciente assim, eu quero emagrecer. Aí você vê que a pessoa tá com outro problema na vida dela. E assim, o emagrecimento vai acontecer. Mas eu tive uma paciente recentemente, né? Ela chegou que queria emagrecer, só que na hora que a gente começou o processo, ela viu que a vida dela estava uma bagunça. E às vezes são outros fatores que impedem ela de emagrecer, né? Aí eu ajudei ela a reorganizar a vida dela.
E aí, depois, ela já nem estava mais comigo. Aí que ela foi pro endócrino, aí que ela foi pra Nutri e conseguiu fazer isso. Aí ela até me mandou uma mensagem feliz da vida. Falou assim, meu sonho era baixar do 100. E agora eu já tô, sabe? Os meus pacientes, assim, muitos, né? Eu vejo que a maioria que não consegue emagrecer, né? Que vão pra emagrecer, porque são muito ansiosos, né? Sim. Aí a ansiedade gera compulsão, Totalmente. né? E aí acaba comendo mais, comendo coisas que não, né? Que não deveriam, né? Então, assim, eu vejo que é muito relacionado a essa área, né? Que não com a alimentação em si, né? O problema não é a alimentação em si. Exatamente, porque saber, né, Sá, todo mundo sabe o que tem que fazer. Né? Assim, lógico, a gente precisa de um plano para conseguir as metas, os ajustes. Mas, assim, o basicão, todo mundo sabe. Exatamente. Né? Assim, e por que a gente não faz? Né? A questão é mais para trás, né? Mais comportamental Exatamente. Do que, né? Exatamente mesmo. E aí, por que você acha que hoje em dia as pessoas precisam de tanta ajuda, né? Porque parece que antigamente não era assim, né? Antes eu acho que a gente já nascia, nosso avô, a avó falava assim, ó, a saúde tá no pomar, tá na feira. E assim, eu acredito que é um mundo que tá completamente interligado com tudo. A gente tá recebendo muita informação, né? Então, a gente se confunde um pouco e a gente também, eu acho que a gente não está presente nas nossas coisas. A gente vai fazendo as coisas meio no automático, não sabe o que está fazendo. Quantas vezes você se pega, por exemplo, na internet, olhando assim, nossa, eu preciso fazer ou essa ginástica ou aquela, nossa, eu não faço o exercício de flexibilidade, eu não sei o quê. Quando vê, você já faz uma lista inteira de coisas que você acha que você precisa fazer, mas que você não na verdade, você não tem necessidade nenhuma. Você olhou tanto coisa na internet que você falou, gente, agora eu preciso fazer 1000 coisas. É tipo um cardápio, né? Exatamente. Você olha e fala, eu quero fazer tudo, não, né? Tem dia que eu anoto 10 cursos que eu preciso fazer e quando eu ver, eu não tô querendo fazer nenhum deles. É complicado. E assim, você acha que é legal, você falou de anotar, né? Você ter metas e anotar essas metas e... Sim. Assim, geral, uma coisa que é básico, assim, para qualquer pessoa, tá? Assim, que não queira, não esteja por exemplo, numa medicina do estilo de vida, numa consulta. Quando você quiser fazer qualquer tipo de mudança, há uma coisa que eu aconselho. Começar devagar, né? Assim, começar bem pequeno. Se, por exemplo, se a coisa é a alimentação. Faz de conta, eu quero mudar minha alimentação. Não quer ir na Nutri agora, ou não pode pagar uma Nutri agora, não pode ter alguém para aconselhar. Primeira coisa que eu acho é assim, começa com pequenos hábitos. Se propõe, porque quando a gente começa grande, a gente depende muito da motivação para continuar. E a motivação, ela acaba rápido, né? Então, a gente tem que fazer uma coisa que seja muito fácil da gente fazer. E aí, atingindo as metas, a gente começa a ficar feliz e aumentando, né? Assim, aí começa pequeno, sei lá, coloca e fala assim, eu vou comer uma fruta a mais por dia. E escolhe. Aí o importante é você se comprometer com aquilo. Então, escolhe uma meta pequena e se comprometa com ela, né? Anotar, fala assim, então se o que eu escolhi é comer uma fruta a mais por dia, eu vou deixar anotado. Então, todo dia eu vou comer uma fruta. Que horas? Para mim é melhor de manhã que eu consigo. Então, todo dia de manhã eu vou comer essa fruta. E o que eu vou fazer para lembrar? Já vou deixar a fruta em cima da mesa. Então, assim, é importante quando você colocar uma meta, você escrever e já se combinar horas, o local, tudo. Porque senão você vai deixar a meta passar. Entendi. É que só pensar, né? Vou tomar água, 2 litros de água por dia. Não vai tomar. Se você não ficar com a garrafinha, ou se você não se lembrar. Se policiar mesmo, né? Você tem que colocar um estímulo, né? Assim, toda hora que eu vou na cozinha, eu vou tomar água. Né? Assim, tem que ver o que cabe na sua rotina. Mas é muito importante isso. E assim, você também ter algumas coisas que você quer, algumas metas e escrever aquilo é interessante? Sim. Né? Assim, pra você conseguir ter um melhor resultado, sabe? Em qual sentido você está falando? Não, assim? se você conseguir alcançar as metas. Assim, você conseguir alcançar as metas, né? Assim, você escreveu e você alcançou. Aí, assim, quando você alcançou, você consegue dar o próximo passo, né? E o que isso é bom para o cérebro?
né? Dessa coisa. É isso que você. Tá. O que isso é muito bom para o cérebro? A neuroplasticidade. Você começa a ter a sensação, né, de bem-estar e de conquistas, né? O seu cérebro começa a se sentir bem. Você fala assim, olha lá, você veio até aqui, você fez. Eu tô pronto para a próxima, né? Então, assim, eu falo que como é que fala? O feedback do bem, né? A coisa... como é que fala? O coisa do bem e do mal? Quando você vai... esqueci a palavra. Mas, assim, é sempre uma coisa pro bem, né? Você vai aumentando a sua espiral pro bem, né? A sensação de bem-estar e ter mais condições de fazer as coisas. E uma coisa, assim, que eu acho que hoje eu vejo falando muito nas redes sociais, né? E até, assim, eu tenho um pouco disso em mim. A procrastinação. Ai, gente. Assim, como você chegam pacientes assim pra você? Como você lida com isso? Sim, na verdade, assim, tem uma coisa bem interessante da procrastinação, né? A primeira pergunta que a gente tem que fazer sobre procrastinação é: eu realmente quero isso? Sabe por quê? Porque, assim, aí volta naquele papel de ter muita informação ao mesmo tempo. Será que eu tô olhando que eu quero fazer isso porque eu tô vendo um monte de gente fazendo, o outro, assim, eu ouvi falar que é muito bom fazer isso e eu quero fazer, ou se eu realmente quero fazer? Essa é a primeira pergunta. Tá. Porque a grande maioria das vezes não é uma coisa que a gente quer fazer, né? Então, assim, isso é uma questão. E se é uma questão que você quer fazer, mas você está procrastinando, né? Aí entra, que eu falei lá antes, de fases de mudança. A gente tem várias fases, tem 6 fases que a gente atravessa sobre mudanças, né? Então, isso é muito legal. Tem a primeira fase que você não quer mudar, mas você fala, alguém tá te obrigando a mudar, né? Tipo, aí geralmente... Ou é melhor eu mudar, tipo... né? Essa é a pré-contemplação. Aí tem a frase que você tá contemplando. Você fala assim, eu quero mudar, mas um dia, né? Você tá ali e você não sabe. Depois vem a frase que você já começa a falar assim, poxa, eu acho que é interessante eu mudar. Aí você começa a já ver coisas assim que você quer mudar. Você fala assim, deixa eu me informar melhor como é que eu vou fazer essa mudança. Se eu vou procurar alguém, ou se eu vou ter que comprar um tênis para correr, sabe? Assim, o que você vai querer. Depois você vai para ação, depois você vai para manutenção. Então tem que também visitar isso. Porque às vezes você quer mudar e você não tá pronto para mudança. E é isso que é o maior erro, né, das falhas, por exemplo, em quem começa a fazer atividade física ou uma dieta e não leva para frente. Que às vezes a pessoa ainda não está pronta para mudança. Ela precisa aumentar, né, ampliar o nível de consciência dela, né, assim, saber mais sobre, se preparar melhor, né, para conseguir. Porque a gente geralmente, ou então tem o lado oposto, né, a pessoa não tá procrastinando e já tá indo pra ação. Eu sou essa, entendeu? Assim, eu já começo a fazer tudo. Entendi. Sabe, assim, em vez de falar assim, amanhã eu começo ontem. Só que eu não sustento, sabe? Entendi. Porque assim, eu não tô pronta ainda pra mudança. Entendi. Então... né, assim, a gente fica ali numa saia, como é que faz, né? Cadê o equilíbrio? Que é o mais difícil, né, gente? A gente achar o equilíbrio. E assim, puxando um pouco sardinha pro meu lado, como que você gerencia a mudança alimentar, né? Na alimentação da pessoa? Então, isso é muito interessante mesmo, né? Então, primeiro assim, chega uma pessoa comigo e fala que quer fazer a mudança alimentar. Tá. Aí a primeira coisa, assim, vou fazer aquela anamnese, olhar a vida dela como um todo, pra saber. Às vezes, ali, que foi igual aconteceu com a minha paciente, a pessoa já vai falar, nossa, eu não tenho a menor condição de fazer mudança alimentar agora, né? Que eu vou ter que olhar para outra coisa. Mas se é uma pessoa que já queira, né? Já tá tudo certo, é só ali que tem que mexer. Aí eu vou fazer essa avaliação. Que fase de mudança que ela tá. Lógico que não é uma coisa assim didática. Deixa eu observar qual fase da mudança você tá, né? Assim, são conversas, eu vou trazendo percepções, né? Como que ela tá, entendendo por que ela não fez ainda, né? Por que ela não procurou ainda ajuda, ou se procurou, por que ela não fez, né? Assim, por que ela não saiu do lugar. E aí, depois disso, que eu olho isso, aí eu vou trabalhar essa questão com ela, né? Que é a primeira fase, mais de autoconhecimento. Né, se ela ainda não está pronta, então, assim, fazer uma ampliação da consciência dela,
né? Por que ela não está pronta, né? Ajudar ela a olhar para o cenário, ver qual que é a melhor forma dela começar, para ir preparando a paciente para isso, né? Então, assim, a gente tem várias técnicas e ferramentas que eu olho para isso. Aí daí chega a fase que ela já começa a se sentir pronta. Ela fala, eu tô pronta agora. Então, aí é a fase que ela já começa a ter pequenas experimentações. Eu falo, então, o que você pode fazer hoje já para começar a mudança? Aí, geralmente, é a hora, sim, certa. Logicamente que não é assim. Isso aí é coisa de livro que eu tô te falando, né? Aí seria a hora certa dela procurar tanto a Nutri quanto endócrino. Eu acho que eu vou mandar os meus pacientes para você antes. Então... Aí você já prepara. Prepara e fala assim, agora só vai lá. Chega para mim preparado já. Que é uma coisa assim, na teoria é lindo, mas na prática a gente sabe, né, que assim, que é um desafio. É difícil, né? É bem complicado. E eu acho que a mudança alimentar é bem difícil porque ela envolve muito prazer, né? Muito. Então, assim, comer é gostoso, né? E a gente sempre tem essa questão também de festas, né? De comemorações. Tudo envolve comida, envolve bebida, né? Então, às vezes a pessoa pensa, né? Nossa, eu vou ficar infeliz, né? Porque eu não vou poder sair comer, não vou poder sair festejar, né? Do jeito que eu gosto, né? Então, eu acho que por isso que é tão difícil a adesão, né? Sim. E às vezes também a pessoa gosta de comer coisas mais palatáveis, né? Nossa, doces, né? Então, assim, às vezes chega à tarde, fica com vontade de comer um docinho. Falei, como que eu vou ficar sem meu doce? Exatamente. Né? É a minha hora do prazer, né? Tipo, você espera aquela hora, aquele momento, né? Então, acho que por isso que é difícil mesmo, né? É muito difícil, né, Sai? Assim, assim, eu falo isso pelo que eu vejo de pacientes, né? Eu vejo pela minha própria trajetória, né? Então, assim, é muito difícil mesmo, Os meus melhores pacientes são os que têm alguma doença. Porque eles têm que fazer, não tem outra alternativa, né? Eles têm um motivo real, né? Isso. Assim, que é muito importante para a mudança. Né? E agora, os outros, assim, que vou mudar porque eu quero emagrecer, ou vou mudar porque eu quero ficar mais saudável, é mais difícil. Então, e isso aí você tocou num ponto muito legal. Porque, assim, uma coisa que eu falo bastante, né, e que é científico isso, para a gente conseguir gerar mudança, né, além da coerência, né, das coisas que a gente já falou aqui, dos valores, assim, é muito importante você ter uma motivação interna para isso. E aí, assim, mesmo as pessoas que têm doença, às vezes não têm essa motivação. Eles não fazem também, exatamente. Mas como é que gera isso, essa motivação interna? É muito difícil, né? Então, assim, é um processo, né? Que você tem que ter um real motivo para mudar, né? Geralmente, assim, você fala assim, eu quero mudar a alimentação para ficar magra para o verão. Raramente você vai conseguir fazer isso. Agora, se, por exemplo, você quer mudar porque você quer ver seus filhos crescer, é outra coisa. Sabe? Assim, que você quer fazer trilha com seus filhos, porque você quer viajar ou quando você estiver mais velha. Isso é um motivo que vai te levar. Mas só a beleza em si, às vezes, não sustenta. Não. Isso é um ponto muito bacana que você tocou, sabe? Tem que olhar para o verdadeiro motivo. Às vezes, até eu tenho paciente que vai para emagrecer, né? Porque tem sobrepeso, obesidade. Não consegue fazer no primeiro momento, depois ele volta com o exame e fala assim, agora eu tenho que mudar, porque o negócio ficou feio. É colesterol alto. E pra você é comum chegar a pessoa, não conseguir emagrecer, aí a pessoa começa a entrar num processo de ansiedade que não tá conseguindo cumprir a meta e volta mais gorda? Já, aconteceu já. Isso é comum, não já, é? Não muito mais, assim, sim, mas mas assim, ganha peso. Ganha peso. Já aconteceu. De não conseguir. E voltou com mais peso ainda. Sim, é porque é isso, né? Assim, a gente começa de um jeito que a gente não sustenta, aí a gente começa... porque às vezes o problema não é nem a alimentação mesmo em si, né? Exatamente. Mas você começa outros a se fatores, sentir... né? Aí de repente ela vai lá e você coloca mais uma coisa que para ela vai gerar mais ansiedade, né? Exatamente. Aí aquela sensação, fala, nossa, nem isso eu consigo fazer. Por isso, assim, que na minha abordagem, assim, geralmente eu faço um plano alimentar, é uma reeducação alimentar. Que assim, legal. Eu não trabalho com dietas restritivas, entendeu? Que bom.
Porque geralmente gera ansiedade e também você não consegue sustentar por muito tempo, né? Não Então dá. você consegue, às vezes, o objetivo de, eu consegui emagrecer, né, 4 quilos que eu queria. Mas depois ela volta ao normal, ao normal, né? Que era a vida dela como era antes. E aí ela engorda tudo que ela emagreceu. Ou mais, né? Às vezes mais, porque assim, o não poder, né, Sá, eu acho que isso dá uma sensação de que agora, não, né? Não preciso não disso. preciso né? disso. E como é que você vai viver na vida normal se você tem uma dieta restritiva? E aí você vai assim, é uma dieta agora restritiva no fim de ano. Tem 1.500 happy hours e confraternizações. Se você não dá assim, a possibilidade da pessoa usufruir disso, ela até pode aguentar agora. Mas isso não vai acontecer na vida. Né? Isso aí eu falo bastante, assim, gente, façam escolhas, sejam donos da sua alimentação, do seu esporte, enfim, vai lá e fala assim, tá bom, eu tenho 5 happy hours essa semana, então quantos que eu vou escolher beber? Né? Assim, você tem que balançar. Ou então vou comer, vou malhar mais, enfim, você tem que ver o que você vai fazer, exatamente. Você tem que assumir o controle, porque às vezes a gente perde, né? A gente vai deixando, né? É o que foi que você falou, a gente nem pensa. Não pensa. A gente só vai indo, né? Vai e fala assim, agora já que, né? O famoso já que eu chutei o balde. Vou continuar, né? Vou continuar chutando o balde, não busco mais o balde. É bem isso mesmo. E assim, pra gente finalizar, o que você aconselha para as pessoas que querem fazer uma mudança, mas às vezes também sem coragem, meio sem... não tem essa iniciativa de começar, né? Sim. O que você aconselha? Olha, assim, a primeira coisa, né, é começar pequeno. Escolhe uma coisa que você quer fazer, né? Se é o exercício físico, por exemplo, não adianta falar, a partir de amanhã eu vou caminhar 5 quilômetros por dia. Cara, nem que for, coloca o tênis, vai até a portaria do prédio e volta. O seu cérebro vai começar a entender o seu movimento e você vai fazer isso uma semana, você vai ver o seu grau de satisfação. Eu sou dessas. Não, eu sou dessas que querem, tipo, amanhã eu vou começar a correr. Eu sou 5 assim também. Por dia. Olha, aí eu corro num dia, daí no outro dia eu tô acabada, né? Porque não era pra eu começar já. Sim. Né, Não, aí tem. Agora a gente já tá na idade que começa a ter lesão, né? Então, assim. Já dói a lombar, né? Exatamente. Aí você tem lesão, aí você fica parado um mês, né? Assim, então, essa questão, na verdade, eu era muito dessas. Aí eu comecei a perceber que não dava mais certo. Então, essa é a questão. E a outra questão é assim: você tem um objetivo. Né? Aí, assim, meu objetivo é alimentação. Se pergunta, é por aí que eu quero começar? Que eu consigo começar? Eu percebo que, geralmente, a alimentação, para quem está com sobrepeso, é o lugar mais difícil de começar. Se é uma pessoa que consegue fazer, por exemplo, tá sedentária e gosta de esporte, às vezes é mais fácil ela começar a fazer atividade física, aí ela vai começar a animar, começar a isso. Atingir alguns objetivos. Se sentir bem e falar assim, agora eu tô pronta para começar a me alimentar melhor. Então, é assim, ser honesto, sabe? Falar assim, por onde que eu posso começar, mesmo que não seja. Porque, assim, uma coisa é fato, né? Qualquer pilar que você mexa, né, da medicina do estilo de vida, vai trazer boas consequências para os outros. Qualquer mudança que você fizer, né? Às vezes a pessoa não faz nada, né? Não come bem, não faz exercício físico, daí ela começa a caminhar. Já emagreci um pouquinho, né? Porque já mudou alguma coisa, né? Sim. E aí ela começa, não vou mais beber refrigerante. Então, tudo que ela muda de pouquinho, ela começa a ver resultado. Exatamente. Né? Às vezes, quando a pessoa vai no meu consultório, às vezes a pessoa ela tem uma alimentação muito desregrada, eu melhoro algumas coisas só, ela vem e já tem resultado. Exatamente. Né? E aí dorme melhor, aí fica menos estressada. E aí tem mais energia, né? Fora o tanto mais feliz, né? Com certeza. Então, acho que eu acho que a base mesmo são as pequenas mudanças, né? Exatamente, né? As pequenas mudanças, eu acho que consegue, né, depois virar grandes mudanças. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço, adorei essa conversa. A gente pode depois combinar mais. Sopa. Muito. Obrigada pelo convite, Sá, eu adorei. Estamos encerrando aqui mais um podcast Nutri Sem Filtro.